Empresários da macro-região esperam pela aprovação da reforma trabalhista. A mudança é vista com bons olhos para a geração de empregos na retomada da economia no país. A reforma trabalhista proposta pelo governo Michel Temer teve a primeira vitória no dia 27 de abril. O texto base foi aprovado na Câmara dos Deputados com 296 votos a favor e 177 contrários, sendo que 257 votos já seriam suficientes para a aprovação da medida, que foi bastante questionada por opositores na sessão acalorada. Entre pontos propostos na reforma se destacam as férias, que poderão ser parceladas em 3 vezes ao ano. O trabalho em casa, que antes não era regulamentado, agora também entra na legislação, tendo inclusive reembolso ao funcionário em caso de despesas pelos serviços prestados dentro de casa. Banco de horas e horas extras poderão ser negociados. Não será mais obrigatório o pagamento da contribuição sindical, que passa a ser opcional ao trabalhador. O funcionário que agir de má-fé em ações trabalhistas poderá ser multado. Hoje no Brasil existem 17 milhões de ações, o que representa 80% de todas as ações trabalhistas no mundo. Agora vai prevalecer o negociado sobre o legislado, ou seja, o livre acordo entre o funcionário e o empregador. Mas alguns pontos na legislação não poderão ser alterados, como as anotações na carteira de trabalho e previdência social, 13º salário, seguro-desemprego, adicional noturno, licença maternidade e outros. O funcionário que trabalhar de forma terceirizada também não perde esses direitos. Mesmo depois que a lei da terceirização foi sancionada em abril, a empresa que tiver trabalhadores nessas condições deve ainda manter todos os acordos trabalhistas. Os benefícios continuam os mesmos, ele vai ter direito ao seu salário integral, às suas férias, 13º, nada muda em relação aos direitos do trabalhador. Para esta advogada trabalhista, as consolidações da Lei do Trabalho, a CLT, criada em 1943, está ultrapassada. Ela entende que a reforma hoje é necessária e não vê prejuízos ao trabalhador. O projeto é bastante democrático e realmente ele vai privilegiar a autonomia de vontade das partes. Isso é necessário. Em países ocidentais, nós temos aí uma prevalência do que é negociado quanto ao que é legalizado. E isso pode realmente melhorar, nós termos bons empregos e bons salários. A matéria segue agora para o Senado. Se for aprovada, aguardará apenas para ser sancionada pelo presidente da República, Michel Temer. Aqui na macro-região, empresários e representantes de entidades estão ansiosos pela aprovação do texto. A indústria de São Carlos conta com a aprovação da reforma para que patrão e funcionário tenham maior flexibilidade para negociar os interesses. E para que esteja bom para os dois lados, é necessário que o trabalhador entenda o que está sendo proposto. Ela só tem pontos positivos, não existem pontos negativos. Ela permite que os funcionários e as empresas negociem tudo. Franca foi a cidade que mais gerou empregos no primeiro trimestre de 2017. 4.685 novos postos foram criados. Mesmo assim, foi um dos piores números em 7 anos. E olha que esse cenário poderia ser bem melhor se o mercado tivesse mais aquecido e confiável. Por isso, a reforma vem como esperança para as entidades e para o Sindicato das Indústrias de Calçados. Ela é positiva no momento crucial da economia brasileira. É importante que ela seja feita em todos os aspectos, não é? Agora, essa reforma que está sendo feita, ela vem regulamentar aquilo que já está acontecendo. Há muito tempo no Brasil que faltava a regulamentação. Em Araraquara, a modernização das leis trabalhistas já foi tema de um debate promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista, que acredita que, além da criação de novos postos de trabalho, a economia do município será impulsionada. Para o comércio, sem dúvida nenhuma, nas contratações temporárias, né? Nas mães que têm necessidade de ir buscar os seus filhos na creche, fazer 1 hora menos de almoço e sair mais cedo, tudo isso precisa ser negociado. Hoje está amarrado, você não consegue fazer nenhum tipo de flexibilização com relação a isso. Em Sertãozinho, o setor sucroenergético, que sofreu nos últimos anos com a falta de investimentos na cadeia produtiva e com as demissões em massa, começa a dar sinais de melhora. A indústria, que foi o setor que mais sofreu, já oferece postos de trabalho, devido à alta demanda em serviços. E se o campo vai bem,
a economia na cidade também acompanha o mesmo ritmo. Para as entidades, a aprovação da reforma trabalhista pode ser um grande fator para a geração de mais empregos e confiança para o município. Acredito que vai existir um equilíbrio e vai dar condições para aumentar os empregos, assim também como condições para que as empresas continuem a empregar. Em Ribeirão Preto, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo acredita que a reforma trabalhista tornará mais justa a relação de trabalho, atendendo às necessidades do empregado e empregador. Consequentemente, ela vai beneficiar o mercado de trabalho porque ela vai facilitar as contratações, vai deixar as empresas mais competitivas e elas vão conseguir crescer, estimular a economia e contratar mais. Para este economista, que foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Brasil só vai voltar a crescer economicamente com as reformas propostas pelo governo. Nós temos que ter algumas políticas de curto prazo que ainda não vieram para que esse emprego volte a acontecer e, com isso, a gente possa assistir, de fato, uma aceleração da retomada da economia. E uma das questões relacionadas a emprego é a própria legislação trabalhista, que está aí num processo de reforma no Congresso Nacional e que nós julgamos da maior importância, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária. Elas têm que passar, o empresário tem que se fazer ouvir. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o diretor da Associação Comercial e Industrial, André Alimeri. Em São Carlos, o presidente do Sindicato dos Administradores, Marcos Silveira de Aguiar. Em Araraquara, o diretor do Centro das Indústrias do Estado, Ademir Ramos da Silva. E em Sertãozinho, o presidente do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucro Energético e Biocombustível, Aparecido Luiz. E em Franca, o advogado da Associação Comercial e Industrial, Fábio Genovez. Confetou, as mudanças chegaram. E agora? Ô, Roberto, elas estão chegando. E não é sem tempo, porque o futuro já chegou já faz tempo. Esse dado é que nós temos que considerar. E não se pode construir o futuro com as ferramentas do passado. Esse é o primeiro dado. O presidente Michel Temer está tratando de algumas reformas fundamentais porque elas se ajustam ao espírito da nação. O Brasil nunca foi um país revolucionário. O Brasil sempre foi um país reformista. E que há a diferença? É que reformas são revoluções a conta-gotas. Palatáveis, assimiláveis, conforme o inconsciente coletivo. E nós temos, então, nesse caso, 3 reformas, uma já aprovada, no sentido da importância das terceirizações. Chamam de terceirização, que no fundo é sinônimo de especialização. A especialização é conforme o espírito do regime capitalista. A especialização a conta-gotas, também aos poucos, e feitas muitas vezes fora do âmbito da empresa, mas que se ajusta conforme o interesse da empresa. Essa é a primeira, já aprovada, já fato consumado. O segundo fundamento é a reforma trabalhista, que ele tem como base o que foi produto do acordo entre as partes, fica acima daquilo que foi legislado. Isso é fundamental porque restabelece parte do espírito de liberdade que deve prevalecer e presidir as relações mínimas na sociedade, incluídas as relações no âmbito da empresa entre o empregador e o empregado. E terceiro lugar, em virtude do fato de se ter necessidade de se ajustar à Previdência em termos de nova demografia. Hoje nós temos o envelhecimento da população e um risco escondido, um risco cripta, que em grego quer dizer oculto. A população brasileira envelheceu antes de enriquecer. E esse é um grande perigo. Esse é um dado fundamental que, de repente, pode explodir. Por quê? Eu era criança e eu morava mais ou menos 100 metros
menos de 100, 80 metros da Santa Casa, pavilhão da Santa Casa, Saudade com o Capitão Salomão. Bom, naquele tempo, frequentava às vezes o pavilhão ali com meus tios, que tinha alguma pessoa no hospital doente, e eu percebia uma quantidade grande de pediatras. Nunca vi um geriatra. Para mim nem existia essa palavra. No entanto, agora eu conheço muito mais geriatras do que pediatras. Aqui a população envelheceu. A população com mais de 65 anos cresce mais do que a população com menos de 16 anos. Então, essa assimetria é que tem que ser corrigida. Não sem tempo, porque os problemas gerados no presente cobram remuneração muito grande do futuro. E é exatamente isso que nós não podemos fazer. Beneficiar as presentes gerações em desfavor dos que ainda não nasceram. Em Ribeirão Preto está o André Alimeri, ele que é diretor da CEI. André, pela experiência que você já tem, o que nós estamos mudando na legislação, muda o que também dentro da fábrica, no chão da fábrica e até, por que não, no contato entre capital e trabalho. Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto Ribeiro, boa tarde, Golfeto, demais convidados, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a reportagem que foi transmitida pela Clube, ela está muito transparente, muito objetiva, tá? Com relação à reforma trabalhista. A reforma trabalhista que se propõe, que foi aprovada na Câmara e que espera ainda a aprovação do Senado, ela muda algumas coisas que não prejudicam o trabalhador. É muito importante esclarecer isso, né? Porque tinha muita desinformação. Na realidade, você não perde 13º, férias, fundo de garantia, não mexe nada disso, licença maternidade, paternidade, absolutamente. O que se mexe, que são alguns pontos importantes que foram aprovados, que é o seguinte: o acordado, ele prevalece sobre o legislado. Isso é muito importante. A CLT é da época ainda da ditadura Vargas, na década de 40. Isso tem necessariamente que ser modernizado. Então, esse é um ponto principal, acordado sobre o legislado. A questão da contribuição sindical obrigatória, tanto por parte do trabalhador como o patronal, tá? Ela deixa de ser obrigatória. Então, o trabalhador que tem um dia do salário descontado uma vez ao ano e transferido ao sindicato deles, deixa de existir. O trabalhador, ele vai voluntariamente contribuir. Do ponto de vista da contribuição sindical patronal, que é descontado sobre o capital social das empresas, também deixa de existir. Isso é muito importante. O imposto sindical foi criado também na época do Getúlio Vargas, é uma origem bastante autoritária, tá? E tem necessariamente que ser mudado. Essa questão que pode ser negociado entre trabalhador e empresa é a questão, por exemplo, de horário de almoço, divisão de férias, ou seja, nada que vai afetar o rendimento, sim, do funcionário, do empregado. É uma legislação muito importante que seja aprovada pelo Senado, é o que a gente espera. A gente percebe que no Senado tem lá uma discussão, alguma barganha de alguns senadores, como o Renan Calheiros, que agora a gente não está entendendo por que ele está fazendo isso, né? Mas todo o empresariado de qualquer segmento, seja industrial, comercial, de serviços, e os próprios trabalhadores, creio eu, que esperam sim a aprovação dessa reforma trabalhista como está proposta. Marcos Silveira de Aguiar, ele que é presidente do Sinadisc. Para a gente entender qual é a expectativa do empresário, por exemplo, no seu segmento, no seu ramo, para as medidas que estão chegando e algumas até que já chegaram. Vai mudar o quê? Vai ajudar em quê? Boa tarde a todos os ouvintes, o Golfeto. Nós acreditamos que a melhor forma de se conseguir a tranquilidade é a negociação. Nós precisamos de empresários que convençam os seus funcionários de que a empresa faz o melhor possível para eles. E, ao mesmo tempo, os empregados reconhecerem esse esforço como sendo uma conquista dele, empregado. A legislação só é válida quando o povo aprova os termos da mesma.
Eu não tenho a mesma visão do colega quando diz que a legislação é velha, é antiga. Nem sempre a antiga é inadequada. Nós temos no mundo todo algumas constituições com mais de 100 anos. E elas são respeitadas pelo povo e pela classe trabalhadora. O que é importante? Nós representamos aqui em São Carlos, e eu faço desde o início da Faculdade de Administração de São Carlos, nós representamos os administradores, que têm como objetivo convencer a empresa e os funcionários da mesma que a empresa só sobrevive se ela conseguir produzir lucro. É do lucro que sai a expansão, é do lucro que sai a promoção desejada dos nossos empregados. Vamos ver se nós chegamos lá. É o nosso voto. Obrigado. Ademir Ramos da Silva, ele que é diretor do CIESP. Para a gente entender uma coisa, por um exemplo, a gente tem aí essa contribuição sindical que foi tirada todo santo ano do bolso do trabalhador, tem também a contribuição tirada do empresário, isso é do passado já. E, além disso, algumas coisas que estão sendo propostas, como dividir férias e outras tantas mudanças, sem mexer naquilo que é já a conquista do trabalhador. Todos esses fatos criam o quê em termos de política para o Brasil nos próximos anos? Boa tarde a você. Primeiro, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui participando desse programa. Bom, primeiro, a questão da contribuição sindical, eu acredito que tudo que é imposto, ela não vem de bom grado. E nós sentimos isso aí todo mês que é descontado, todo ano que é descontado a contribuição sindical do funcionário. Existe muita reclamação, mas é uma coisa imposta. E quando é imposta, você não tem muito o que fazer. Então, com essa modificação, eu acredito que atinge o anseio do trabalhador em recolher aquilo que ele acha que é arbítrio dele decidir. Então, nesse aspecto, eu vejo positivo. Como do lado da empresa também, acredito que é um momento muito oportuno para aquelas empresas que realmente acham necessário continuar contribuindo, que o façam. Mas aqueles que acham que não devem, que possam fazer a aplicação desse recurso como investimento em outra área. E essa é uma questão. Agora, a questão dos direitos trabalhistas com relação a 13º, férias, como nós vemos, eu acho que apenas melhorou e veio configurar uma coisa que estava existindo de uma forma documental. Porque nós sabemos, é conhecimento de todo mundo, a divisão de férias, a venda de dias de férias, até permitida por legislação. Mas isso facilita com que o empregado passe a ter 3 períodos de férias, onde ele quer passear com a família, onde quer tratar de alguma coisa de seu interesse, que durante a imposição do período que fosse obrigatório por lei, ele não poderia fazer. Então, eu acho que é só benefício para o empregado. E uma situação muito cômoda para a empresa, tendo em vista os períodos alongados de feriados, em dias que coincidem com sexta-feira ou segunda-feira, quer dizer, dá para a empresa traçar uma programação de produção, de logística com muito mais segurança. Só vem beneficiar esse tipo de acordo. Muito, muito bem proposto, mas que já vinha acontecendo em muitas empresas. Vou agora até Sertãozinho, Aparecido Luiz, presidente do SEISE. Para o SEISE, as mudanças chegarem em boa hora? Boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Roberto. E a todos da sua equipe e também a todos os nossos amigos que estão participando ao vivo e aos nossos queridos telespectadores. É claro que veio em boa hora, veio em excelente hora,
posso até dizer que poderia ter vindo antes, porém, melhor tarde do que nunca. Esta lei, como já foi muito bem explicado por todos os colegas, também por vocês, ela não tira nenhum mérito, ela não tira nenhum direito do trabalhador. Pelo contrário, ela simplesmente flexibiliza a relação entre empregado e empregador. E a nossa maior expectativa é que se acabe com a indústria dos processos jurídicos, que hoje o empresário já entra numa ação trabalhista perdendo de 3-0 no segundo tempo, com 48 minutos. Então é muito delicado esta relação, porque tudo vai ser decidido juridicamente. Precisamos realmente desta lei para que possamos trabalhar esta flexibilidade. Está muito engessado como está hoje. Agora, este trabalho, esta nova lei, após ser sancionada, colocada em prática, ela sozinha também não vai garantir empregos. Precisamos também de melhorar a nossa política econômica. Também os nossos impostos, tudo é uma engrenagem. Ela só veio para ajudar, é apenas uma peça da engrenagem. Eu vou agora até Franca. Fábio Genovese, advogado da ACIF. Para o comércio, as determinações que nós estamos fazendo, que nós estamos debatendo, discutindo no Congresso e que vem chegando para a sociedade civil, essas coisas todas alteram alguma relação? Nós ouvimos falar agora lá de Sertãozinho a respeito daquilo que acontece na Justiça do Trabalho. Isso também deve diminuir, deve dar mais tranquilidade para o empregador e para o empregado? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde, telespectadores da Clube. É com muito prazer que eu estou aqui hoje. Também parabenizo e cumprimento os demais colegas da região. Absolutamente, Roberto. Não há, acredito que a fala seja comum de todos nós. Não há qualquer supressão de direitos. O trabalhador não perde nada com a reforma trabalhista. Ao contrário, o que nós verificamos nesse momento é uma adaptação da lei ao que já existe. É um anseio do comércio, da indústria, dos empregadores e dos empregados. A verdade é que esse não é um anseio só do empregador, é um anseio também do empregado. Muitas das proposituras que estão sendo debatidas no Senado, agora que foram aprovadas na Câmara, beneficiam tanto uma parte quanto a outra. Então, do ponto de vista do comércio, não há qualquer prejuízo ao trabalhador. Ao contrário, vai permitir novas frentes de trabalho. Eu, particularmente, acredito que vão aumentar o número de postos de trabalho na nossa região. Quanto às ações da Justiça, acredito sim que vão diminuir, porque as relações vão estar mais claras, as partes vão poder negociar de uma forma mais amena, mais justa para todos e, consequentemente, vai diminuir o número de demandas na Justiça do Trabalho, que é um anseio e uma necessidade do nosso país. Golfeto, tudo aquilo que a gente ouviu até agora me deixa fazer uma indagação a você. As necessidades econômicas estão levando às mudanças? Podem levar, não é? E devem levar. A necessidade é inspiradora. Ela sempre foi, de acordo com a mitologia grega, a mãe da criação. É fundamental. Começa a se gerar exatamente mais ideias e aí entra o empreendedor, que é aquele ser humano que transforma uma ideia numa oportunidade de negócio. Esse é o primeiro todo. O segundo, do empreendedor, que às vezes está embutido no próprio empregado, empreendedor com carteira assinada, ele muitas vezes consegue transformar um problema social numa oportunidade de ganhar dinheiro. Esse é o segredo do desenvolvimento daquele que tem o dom de Deus. Eu sempre digo, sabe o que é dom? Dom é Deus, Senhor. Feminino de dom é dona, senhora. Então é o dom de Deus. Em Coríntios você lê claramente, Roberto, de maneira nítida, o dom que se manifesta, que Deus manifesta através de todos, em todos. E manifesta tudo
em todos. Mas a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, duas das mais importantes, têm por objetivo restabelecer o equilíbrio. O equilíbrio em termos micro, mas na empresa, muito mais através da reforma trabalhista. E o equilíbrio precisa ser restabelecido em termos macro, mas na Previdência. Atinge diretamente as finanças do setor público e dos 3 níveis. Ela precisa ser completada com a Previdência do Estado e a Previdência também dos municípios. Precisa passar um pente fino nesse passado perigoso que está comprometendo o futuro. Por isso que passado não é o que passou. Passado é o que fica do que passou. Isso é que nós temos que lembrar como uma espécie de legado que nós não podemos transferir agudizado para as próximas gerações. Então, esses dois fundamentos. Agora, para construir o futuro, nós temos que começar exatamente com a palavra projeto. Pro é um prefixo latino que quer dizer avante, para frente. Marcha pro, o carro vai para frente. Projeto, está mirando o futuro. Quando mira apenas o passado, fica equivocado e carece de um cavalo de pau. De uma ajuda externa para poder se movimentar. Projetar é sempre o futuro. Gostei do cavalo de pau. Ribeirão Preto está o André Alimeri. André, o show da fábrica hoje é outro, quer dizer, a tecnologia acabou vencendo tudo e todos. A relação hoje é muito diferente de que 30, 40 anos atrás. Agora, a gente fica observando muitas críticas em relação a essas mudanças. Essas críticas também desconhecem o avanço da tecnologia, desconhecem a necessidade do avanço social também no chão da fábrica. Tudo está sendo feito para continuar do jeito que está nas críticas apresentadas. Roberto, até queria fazer uma colocação, porque o colega Marco de São Carlos, ele discordou com relação quando eu falei que a legislação CLT é velha, né? E comparou com a questão de constituições que têm há mais de 100 anos. Por exemplo, a Constituição americana tem mais de 200 anos, né? É que Constituição, ela tem que ser realmente de princípios, né? Ela tem que ser enxuta. E a questão da CLT, ela regula as relações de trabalho, tá? Entre trabalhador e a empresa. Então, por isso que de 1943 até agora, muita coisa mudou, né? Então, a gente tem que realmente fazer as mudanças e acompanhar. Eu acho que a tecnologia, Roberto, ela tem que vir, sim, para auxiliar as empresas e o trabalho. Ela não vai excluir absolutamente, né, o trabalho, a inteligência humana, certamente, tá? Mas isso é uma coisa que vem acontecendo ao longo dos anos. A indústria, por exemplo, a indústria no Brasil, que já teve uma participação no PIB muito grande, cerca de 30% há 30, 40 anos atrás, hoje não chega a 10%, tá? Isso é uma mudança nas relações de trabalho, na questão da economia, a questão de serviços, tá? Então, o que a gente tem que fazer é acompanhar. E o mercado é dinâmico, tá? O mercado, ele tem uma regulação, alguns setores têm regulação. É o dinamismo do mercado, do empreendedor, das pessoas, né? Isso que vai acontecendo e as coisas vão mudando. Então, a tecnologia, sim, tem que vir para ajudar não só o chão da fábrica, tá? Mas também para fazer com que a gente viva mais com saúde. Até pegando o gancho do Golfeto, a questão da reforma da Previdência, né? A demografia no Brasil mudou muito, hoje a gente vive muito mais. Então, é necessário, sim, fazer as reformas da Previdência, como colocado pelo presidente da República, Michel Temer, tá? Então, a tecnologia, ela vem ajudar as pessoas, todo mundo. Vou até São Carlos agora, Marcos Silveira de Aguiar, ele é presidente do Sinadisc. Marcos, afinal de contas, para o São Carlense, muda alguma coisa daquilo que está sendo proposto de novo? Claro. O que muda realmente, que nós sentimos, é uma vontade do governo de adequar o equilíbrio social. É esse o grande mérito das mudanças da legislação nossa. Se não está dando certo, nós temos que experimentar. O futuro a Deus pertence. Nós não sabemos, não temos condições de adivinhar o futuro que vem aí. Será que essas mudanças vão criar a paz entre
o empresário e os trabalhadores, claro que nós desejamos isso. Claro que nós vamos negociar isso para que se consiga essa paz. Nas empresas que eu trabalhei, graças a Deus, os empregados adoravam a empresa pela qual eles prestavam o serviço. Isso que tornava a empresa estável. Mas não foi suficiente. Algumas delas, pura e simplesmente, fecharam as portas porque exageraram no benefício dado e distribuído aos trabalhadores, sem criar uma certa reserva para as horas de crise. A crise é uma coisa que nós não desejamos, mas ela existe, ela está aí. A economia hoje diz que nós devemos nos precaver com isso. As mudanças são válidas. E a melhor coisa que tem é o acordo entre empregados e patrões. Se houver um clima de paz, sucesso absoluto. Obrigado. Eu que agradeço. Vou agora até Araraquara, Ademir Ramos da Silva, diretor do Ciesp. Ademir, para a nossa região, a gente sempre ouviu falar muito naquilo que é o Custo Brasil. As mudanças propostas ajudam em quê? Diminui realmente o Custo Brasil? Não, eu acho que a questão do Custo Brasil relacionado à legislação trabalhista é muito pouca mudança. O Custo Brasil envolve outros setores da indústria e do comércio de um modo geral, com bitributação, por exemplo, o imposto em cascata. Isso aí sim afeta a nossa produção e a nossa competitividade internacional. Então, dentro da legislação trabalhista, eu não vejo assim muita alteração. Obviamente que tudo que já foi proposto, que tem sido trabalhado, está embutido dentro de um custo de produto. Agora, precisa ser observada alguma legislação que pudesse a empresa contribuir, não diria assim, de uma forma tanto menor do que vem contribuindo, mas que desse condição de sobrevivência para ela. Hoje, se você vê, de um modo geral, mais de 1/3, você acaba pagando com tributação dentro do seu produto. Isso aí, obviamente, se você perde competitividade, tanto interna como externa. Então, eu acho que é uma outra etapa que tem que ser estudada com muito carinho e é hora do empresário estar unidos para que faça a pressão da redução do Custo Brasil. Eu vou agora até Sertãozinho. Aparecido Luiz, o presidente do SEISE. Aparecido, para a indústria aí de Sertãozinho, que passou por alguns momentos muito delicados nos últimos anos, depois da crise que se instalou. As mudanças que estão sendo propostas vai dar um desafogo também em busca, por um exemplo, de mais mercado externo, vai dar um desafogo para que o empresário tenha como investir agora sem medo de investir, vai dar também desafogo para o empresário saber que não vai ter que ir à Justiça do Trabalho com tanta facilidade como ele é enfiado aí. Olha, eu acredito que sim, vai dar uma vontade a mais de poder empregar, porque a relação entre patrão e empregado vai ser mais equilibrada. Porém, isso, como disse, não resolve. Nós precisamos, como os colegas disseram, estar de olho também no Custo Brasil, porque hoje nós trabalhamos a nível global. Nós não estamos competindo aí apenas dentro do Brasil ou entre estados ou cidades. Nós estamos competindo entre países e eles estão muito à nossa frente em termos de custo de produção, tá? Então, claro que tudo que vem é bem-vindo, mas não se enganem. Precisamos realmente se unir porque o governo começou a perceber que ele estava matando a galinha dos ovos de ouro com tantos impostos e com tantas coisas que poderiam ser simplificadas. Acredito nós aqui da indústria de base que é bem-vindo
é um ótimo momento, pelo menos psicologicamente nós estamos um pouco mais animados, felizes. Eu vou agora até Franca. Fábio Genovez, o advogado Fábio. Fábio, deixa eu fazer uma indagação a você, que eu acho que tem muita gente se perguntando. Depois das mudanças que vão ser aprovadas, depois de todo esse trabalho feito dentro do Congresso, o que vai sobrar do advogado e o que vai sobrar da Justiça do Trabalho? Porque tem muita gente que usou de artifício para botar tantos processos na Justiça do Trabalho que ela não consegue realmente definir com muita clareza o que está em jogo em alguns momentos. Afinal de contas, agora o que vai mudar? Roberto, vai ter que mudar a perspectiva do advogado e do empregado. O advogado, da forma que vinha agindo, principalmente o advogado que defende o empregado, vai ter que usar de novas técnicas. O modelo antigo não vai mais servir. A alegação de hipossuficiência, pura e simples, hipossuficiência eu digo, a ideia de que o trabalhador está sempre em desvantagem em relação, o empregado, perdão, está sempre em desvantagem em relação ao empregador, não vai mais existir em alguns casos. Então é hora do advogado entender o seu papel, trabalhar de uma outra forma, o empregado vai, por outro lado, perceber que o que é combinado não é caro, nós vamos passar por um momento de readaptação. E isso é muito bom para o nosso país. Da maneira como as coisas estão colocadas hoje, a Justiça do Trabalho está completamente abarrotada de processos, os juízes estão assoberbados, os pedidos são infundados em muitas vezes. Então é hora, eu não digo moralizar, mas trazer maior celeridade, que de fato a Justiça do Trabalho seja utilizada para aqueles que de fato necessitam, não para aqueles que tentam, de uma forma ou outra, buscar uma indenização muitas vezes indevida. O novo relacionamento que você está dizendo entre trabalho e capital, quer dizer, é muito mais sério agora, que não vai dar para atravessar e deixar tanta insegurança como tem ficado, notadamente em algumas máfias que existem na hora de fazer o trabalho dentro da Justiça de Trabalho, fazendo pedidos exorbitantes, desnecessários. E essa nova relação começa. Exatamente, mesmo porque agora vai haver a cobrança de custas iniciais para o ajuizamento da ação trabalhista. Isso vai fazer com que alguns colegas pensem 10 vezes antes de ajuizar, pensem muitas vezes antes de dar o valor da causa, que de fato não existe, porque vai ter consequência para o cliente, inclusive. Então, é o momento de mudar a perspectiva da Justiça do Trabalho, mudar a perspectiva dos pedidos, porque o mantra, a égide da CLT não vai mais existir em muitos casos, vai prevalecer o acordo entre as partes, Roberto. Muito bem. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o diretor da ACI, André Alimeri. Em São Carlos, o presidente do Sinadisc, Marcos Silveira de Aguiar. Em Araraquara, o diretor do Ciesp, Ademir Ramos da Silva. Em Sertãozinho, o presidente do SEIS, Aparecido Luiz. E em Franca, o advogado da CIF, Fábio Genovez. Gofeto, a nova legislação coloca a nossa região em outro patamar? Coloca. Que tamanho? E ai dela se não se colocar, tá mesmo? Porque os setores público e privado, todos os dois, têm que ser redesenhados nos termos dessa transformação. E a marca dessa época, da época que nós vivemos, em relação, digamos, a 100 anos atrás, fundamentalmente, tem uma característica fundamental. A diferença de hoje, de 100 anos atrás, é, sobretudo, a velocidade com que as coisas acontecem. Esse é o dado. Tanto que a primeira neurose da época é a do alfaiate, que a pessoa fica ali na máquina de costura todo dia, 8 horas por dia, se ela estiver dormindo, é capaz dela continuar assim, que é a ansiedade. Em latim, ansiedade é anchietas, com X, e anchieta quer dizer angústia. É tremendo, mas essa velocidade é que vai exigir essa transformação a que eu me refiro do setor público e privado. Mas a questão básica também é a seguinte, a pergunta que se faz em geografia é onde? Em história é quando?
Em política é a quem interessa, que é uma atividade sempre duvidosa. Em economia, quanto custa. Mas comércio é mais ponto, serviço é mais atendimento. Agora, indústria é custo. E nós temos uma realidade em Ribeirão Preto, que tem que se adaptar, que vem do café, mantida no presente, ela foi marca do século XIX, boa parte do século XX, mas que está presente ainda através da grandeza do agronegócio em Ribeirão e toda a região. Ribeirão é a capital do agronegócio, é a capital mundial do agronegócio, pelo menos a capital brasileira do agronegócio ela é. E, em função disso, nós tivemos um setor comercial forte de serviço também na economia urbana. Mas o setor industrial é muito maior do que nós imaginamos. E a gente, quando tenta quantificar, fica impressionado. E como indústria é custo, nós precisamos cuidado com esse custo, tanto microeconômico como macroeconômico, que tem que ser cuidado devidamente para que a indústria de Ribeirão Preto e da região, que é tão forte quanto, venha exatamente se situar no momento em que a capital é mais um fenômeno político. São Paulo é a capital, fenômeno político. Agora, o interior paulista, Ribeirão Preto, região de Campinas, o Vale do Paraíba, Sorocaba, elas são um fenômeno econômico, não é a capital. Tem o capital incorporado nele e na capacidade do empreendedor, uma tecnologia fantástica. É por isso que nós temos que adaptar fundamentalmente de maneira rápida, para não ficar vendo o bonde passar. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Golfeto. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado. Bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado. Muito obrigado.